Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro editorial do último dia do mês de janeiro de 2024. Eu fiz questão de frisar que hoje é o último dia do mês de janeiro, dia 31, porque esse mês de janeiro vai ser um termômetro para a gente, sabe, ter uma noção do quão tenso esse ano político será. Para você ter noção, as tensões são gigantescas, busca e apreensão, sabe, um atropelo atrás do outro. Mas eu preciso lembrar você, os políticos ainda estão de férias. Imagina a hora que voltarem à ativa. Pois é, vai ser denso. E começa com críticas. A Polícia Federal, a ABIN, o Exército, que outrora foram tanto orgulho para os conservadores, para os brasileiros de direita, hoje já não são tanto motivo de orgulho mais. Quem salva hoje é a polícia militar ali, que ainda está sendo motivo de orgulho para os brasileiros, que essa está junto aos estados. Mas as que estão ligadas ao governo federal, essas estão sendo alvo de muitas críticas. Críticas como essa aqui esposada pelo senador Flávio Bolsonaro. Olha só, eu citei essa matéria aqui para vocês ontem. Polícia Federal intima o Wash Garden, que é o advogado e ex-ministro do Bolsonaro, que apura se Bolsonaro importunou uma baleia no litoral. Em depoimento previsto para 7 de fevereiro, assessor de ex-ministro de Bolsonaro terá de explicar se o ex-presidente se aproximou de uma baleia. Assessor e ex-ministro do Bolsonaro. E aí, comentário do Flávio Bolsonaro. Meu Deus, no que estão transformando a honrada Polícia Federal, há aparato estatal sendo usado na cara dura para perseguir opositores políticos. Quanto mais batem em Bolsonaro, mais ele cresce. Não vamos desistir do nosso Brasil. Achei engraçado que alguém fez um comentário aqui, né? Então o Bolsonaro é igual pão. Quanto mais você sova a massa, mais você bate, mais ele cresce. E o que eu posso perceber hoje é que a popularidade de Lula vem caindo bastante e quanto mais eles perseguem Bolsonaro, mais o povo dá apoio a Bolsonaro. Isso é fato. Olha outra publicação aqui também que envolve esse caso aqui da G1, né? PF intima Bolsonaro em inquérito para apurar se ex-presidente importunou baleia no litoral. O Jorge Seife, senador, fez sua crítica também. Parece meme, mas é oficial. A Polícia Federal vai mesmo dar continuidade nas investigações a fim de comprovar se Bolsonaro importunou uma baleia. O aparato estatal sendo usado deliberadamente para perseguir adversários políticos. É porque não devem ter o que fazer. A segurança pública do Brasil está tranquila, só com o tempo mesmo para esse tipo de operação. E, sabe, é uma coisa ridícula, né? Assim, é uma coisa tosca você vê que, sabe, num país onde a criminalidade, onde as facções criminosas estão soltas, a Polícia Federal é usada assim para coisas tão pequenas contra um opositor político do Lula. É óbvio que a questão aqui é política, pelo amor de Deus. Outra questão aqui também. Matéria da revista Ceará foi publicada pelo capitão Alden, que é deputado federal também. Polícia Federal intima André Fernandes em inquérito sobre suposta inserção de dados falsos. Capitão Alden. Ontem, a Polícia Federal foi até o gabinete do deputado federal André Fernandes, isso ele publicou há 30 minutos, tá? Em Fortaleza, para entregar uma intimação. Motivo? Em 2018, ele se autodeclarou pardo e em 2022 se autodeclarou branco. Como pode a Polícia Federal ter se tornado isso? Ou seja, a preocupação da Polícia Federal agora, que custa caro, muito caro para os cofres públicos, é a preocupação da cor que o André Fernandes se declarou ali. E aí a gente tem que lembrar isso aqui, né? Matéria do Poder 360. Até 2014, Dino se autodeclarava branco, depois pardo. Indicado de Lula para o STF, apresentou 2 declarações ético-raciais diferentes para a Justiça Eleitoral nas eleições em que concorreu. E aí a Folha de São Paulo falou, olha,
O Dino se declara pardo e pardo é negro para fins de estatística. Então, Lula indicou um ministro negro para o STF. Piada pronta, né? Sabe? A assessoria de imprensa do governo aí já não tem nem mais para onde correr. Vamos lá. Outra matéria que eu quero tratar com vocês, matéria do jornal Metrópolis, do Paulo Capelli. Em áudio, o deputado bolsonarista frita o Bolsonaro. Maior mau exemplo. É aquela matéria que eu citei ontem para vocês, está vendo? A matéria de dia 30 de janeiro sobre o Zé Trovão. Por que eu quis trazer a matéria aqui? Porque o Zé Trovão se manifestou. E a gente tem que ouvir sempre os dois lados, né? Zé Trovão diz que áudio crítico a Bolsonaro foi tirado de contexto. Em áudio, o deputado, sem saber que estava sendo gravado, afirma que o ex-presidente é o maior mau exemplo para a política. O deputado federal Zé Trovão disse nesta terça-feira que o áudio vazado em que critica o ex-presidente Jair Bolsonaro foi tirado de contexto. O áudio foi divulgado pelo portal Metrópolis. No contexto, o congressista, sem saber que estava sendo gravado, afirma que o presidente é o maior mau exemplo para a política. O Poder 360, a equipe do congressista confirmou a autenticidade da gravação. Então, foi ele mesmo, ele confirmou. Abre aspas. Essa parte do áudio, para mim, está esquisita. Eu nunca disse que era mau exemplo para ninguém. Eu disse que ele cometeu erros. Não concordo com tudo que ele fez, mas concordo com 99%. Na minha plena convicção e consciência, eu jamais diria que Bolsonaro é um mau exemplo, afirmou o congressista. Abre aspas de novo. Mau exemplo é bandido, corrupto, criminoso, isso ele nunca foi. Tanto que tentam a todo custo arrumar alguma forma de prendê-lo e não conseguem. Se ele cometeu erros nas falas dele, cometeu por ser verdadeiro, por ser transparente, assim como eu também sou, continuou o Zé Trovão. Então, ele deu aí o seu ponto de vista. Ontem eu fiz um vídeo onde eu citei esse caso do Zé Trovão e comentei que tá aí uma diferença. Por quê? Porque eu seria muito canalha, hipócrita, ao dizer, olha, eu sou um bolsonarista raiz, eu sempre tive do lado do Bolsonaro, eu nunca tive críticas ao Bolsonaro. Seria mentira se eu falasse isso, e eu não gosto de mentira. E algumas pessoas teceram algumas críticas. Ah, mas tá vendo, é por causa de gente como você que o Lula tá de volta. Não, gente. Fazer crítica a um presidente faz parte. Faz parte. Durante a gestão Bolsonaro, eu teci críticas. Agora, uma coisa é certa. Eu sou muito claro e sincero com vocês. Entre Bolsonaro e Lula, é óbvio que Bolsonaro dava muito mais liberdade. Essa perseguição absurda que a gente vê é um caos sem precedentes. Lula está fazendo um rombo nas contas públicas, e isso a gente vê a todo momento. O Lula quer taxar até o ar que você respira. Então, assim, não dá para fazer comparação. Mas isso não quer dizer que o outro não errou, tá? Então, eu tô falando isso por quê? Porque algumas pessoas criticaram que, ó, você também cola no Bolsonaro, senão não teria seguidores. E isso é verdade. Não tem como hoje você falar de política sem observar um dos lados, um dos espectros políticos. E cá entre nós, vamos ser sinceros, pode ter críticas ao Bolsonaro, mas ele é o massa de pão mesmo. Quanto mais bate, mais ele cresce. O cara é gigante. O Bolsonaro, ele é, hoje no espectro político, talvez um dos maiores políticos, não é do Brasil, não, é do mundo. É uma das maiores referências do mundo quando o assunto é direita. E eu sou um cara de direita. Você quer que eu colhe o quem? Lula? Então, assim, é lógico que vira e mexe, eu tô falando de pautas aqui do Bolsonaro. Só que eu não posso dizer para vocês, eu sempre tive ali e tal. Não, não dá, tá? Isso aí seria mentira da minha parte. Dou aqui espaço para o Zé Trovão colocar o comentário dele aí, colocar o comentário dele justificando aí, mas aí é você que me diz se convenceu ou não, porque ele falou que era Bolsonaro até morrer, e no áudio ele falou que não era Bolsonaro e que Bolsonaro era o maior mau exemplo. Então, isso vocês não vão pegar de mim, tá? Vamos lá. Por que eu acho que o Bolsonaro é muito melhor do que o Lula? Por causa disso aqui, ó. Existe uma rede social chamada Locals. A Locals vai desativar o serviço no Brasil por causa do STF.
Lula não está nem preocupado. Bolsonaro estaria batendo de frente e criticando. Isso é um dos motivos pelo qual eu falo que Bolsonaro prezava pela liberdade do cidadão. A rede social Locals está prestes a desativar seu serviço no Brasil. Em nota enviada aos usuários nesta segunda-feira, dia 29, a plataforma alega que a decisão é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que pediu remoção de algum perfil de brasileiro. No comunicado, a rede social informa que não pretende alterar suas políticas de conteúdo para atender a determinações do Supremo. A Locals, como parte do Rumble, compartilha a missão de restaurar uma internet livre e aberta. Justifica a plataforma que deve permanecer ativa no país somente até 12 de fevereiro. Pois é. Sabe, essas decisões absurdas causam isso aqui. E aí é questão de tempo, tudo que eles querem. Eles só querem o momento certo para o Facebook, para o YouTube, para essas grandes plataformas, para o Instagram, que, sabe, trazem o contraponto às políticas públicas, já não puderem mais se expressar. É tudo que eles mais querem. É questão de tempo. Isso ainda vai acontecer. Não tenha dúvida sobre isso. Vamos lá. Vamos falar de segurança pública agora. Matéria do O Povo. Pessoal, agora o PT provou de uma vez por todas que o PT é um governo placebo. O que é um governo placebo? O placebo é aquele que finge que serve para alguma coisa, mas na verdade é só papagaiada. Olha só o que aconteceu. O governo da Bahia, que é um dos mais violentos do Brasil, hoje proíbe o uso de pistolas d'água em festas para evitar atos machistas. Eu tenho certeza para vocês, eu tenho certeza absoluta que agora deve ter líder de facção criminosa, chefe de facção criminosa, tremendo de medo, porque não vai poder ter pistolinha de água dentro do Carnaval da Bahia. Tá de sacanagem, né? O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, sancionou nessa segunda-feira uma lei. Então, assim, você paga milhões para bancar governo e deputados para fazerem uma lei, terem que parar, discutir, votar. O governador vai lá, sanciona. E essa lei proíbe o uso de pistolinha d'água em eventos festivos, como o carnaval, por exemplo. O decreto foi sancionado pelo Executivo Estadual nessa segunda-feira. A cerimônia de sanção, teve uma cerimônia para isso, ocorreu no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Na ocasião, o governador afirmou que as armas de brinquedo, munidas de águas, serão recolhidas pelo agente de segurança logo nos portais da abordagem. Poxa, sabe? Aí às vezes você se pergunta, por que o Brasil não dá certo? A resposta é isso aí. Tá aí. Vamos lá, preciso fazer uma correção aqui. Na verdade, não é nem uma correção, uma atualização. Ontem eu falei que depois da manifestação contra o Carlos Bolsonaro, da ação contra o Carlos Bolsonaro, muitas pessoas, inclusive de direita, não tinham se manifestado. Inclusive, um deles era o Valdemar da Costa Neto. Acontece que, isso foi o meu segundo editorial do meio-dia, se eu não me engano. Acontece que o Valdemar da Costa Neto se manifestou. Então eu tenho que fazer a atualização aqui para vocês. Valdemar defende Carlos Bolsonaro depois da operação da PF. Essa matéria é de 9 horas atrás, tá? Então, essa matéria é de hoje já. O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, usou as redes sociais nesta terça-feira para defender o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. A publicação acontece um dia depois da Polícia Federal deflagrar as buscas e apreensões em endereços ligados ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas para a fala do Costa Neto. Tudo isso que está acontecendo é por conta das últimas pesquisas, escreveu Valdemar no Twitter. Quero enfatizar que nosso projeto está mais forte do que nunca e vamos ganhar as eleições no Rio de Janeiro, porque Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro são campeões de votos no Rio. O carioca é um povo esclarecido e está assistindo a tudo que acontece em nosso país, sobretudo a perseguição à família Bolsonaro e aos nossos candidatos. Sabe, é nítido, é claro e evidente aqui que essas ações têm endereço certo, candidatos do Rio de Janeiro. Foi o Carlos Jordi, foi o Ramagem, foi o Carlos Bolsonaro.
E por que que o Rio de Janeiro preocupa tanto assim, sabe? É uma incógnita, né? É uma incógnita, para não falar o pior, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais conteúdo para vocês. Há possibilidade de acontecer alguns atrasos na entrega dos vídeos. A internet hoje está horrível. Eu já pedi assistência técnica, mas a internet está, sabe, fora do contexto aqui em casa. Então, estou me organizando aqui para subir tudo no tempo e a gente vai estar trazendo mais informações para vocês ao meio-dia, se tudo correr bem aqui com a internet. Tá bom? Obrigado por tudo e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.